E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Saudação! Eu sou o professor Diego Sodré, estou aqui com o meu colega Milton Braga Martins, nosso mestre em comunicação, e hoje temos a presença, né, do nosso convidado, nosso entrevistado, que vai ser o professor Felipe Couto. Vamos juntos discutir sobre a questão da academia, né? O nosso tema da entrevista é capoeira e a academia. É assim? Espera aí, só um momento, gente. Desculpa aí. O nosso tema... pode falar, Felipe? Nosso tema, por favor? Desculpa aí. Capoeira e academia, a extensão e a capoeira. Obrigado, meu cara. Desculpa aí, tá? Muitas coisas acontecendo ultimamente. Pessoal, pegue o seu cafezinho, pegue a sua pipoca e junte-se com a gente. Solta a vinheta. Ó, Felipe, cuidado com... Tem o retorno aí do microfone. Tá, beleza. Na verdade... Pessoal, já começou a sair a vinheta. Vamos começar, então, nossa conversa. Professor Felipe, vamos apresentá-lo para vocês, tá? O professor Felipe é geógrafo, mestre em gestão territorial e ambiental pela pós-graduação em Geografia da Universidade de Brasília, e ele também é contramestre em capoeira. Professor e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFB, Campus Recanto das Emas. Pesquisador das relações entre o espaço e a capoeira. Organizou os livros Capoeira, Perspectivas Contemporâneas, que eu tenho a minha edição aqui, e também fez o livro Capoeira em Múltiplos Olhares, Estudos e Pesquisa em Jogo, da editora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. O IFB realiza o projeto de extensão Capoeira no IFB, no qual ensina a arte luta para a comunidade interna e externa. Certo? Professor, muito obrigado pela sua presença. Me desculpe pela gafe no início do programa. Tem sido complicado para mim, para muitas pessoas, esse período de quarentena, ainda mais com as últimas notícias, né? Então, mas a gente segue em frente, né? O que importa é isso, sempre se protegendo e protegendo aos próximos, né? Beleza, Diego, eu agradeço a oportunidade, né, mais uma vez, porque da última oportunidade a gente teve problemas, falhas técnicas, né, então acho que hoje a gente está com a conexão melhor. Parabéns pelo programa de vocês dois, né, o programa EMA Pesquisas tem entrevistado, assim, muitas pessoas, professores, pesquisadores, né, tem acompanhado o trabalho de vocês, né, cada um aí contribuindo, assim, bastante nesse momento. Fazendo uma correção também, né, eu falei o título, mas é Cultura Popular e Academia, né, Capoeira e Extensão. A gente estava numa reunião, na verdade, a 1000 aqui no campus, né, a gente, na verdade, saiu da reunião já direto aqui para a transmissão, então a gente ainda está, né, se estabilizando. Mas, e outra correção também, que, na verdade, eu escrevi 2 artigos que fizeram parte desses 2 livros, né, não organizei, né, que isso fique claro, mas... Inclusive, um foi organizado por um mestre do meu grupo, o mestre Luiz Renato, que é um sociólogo, doutor também, pesquisador, e o outro, Múltiplos Olhares, foi através de um encontro de pesquisadores que foi em Cachoeira, na Bahia, onde teve apresentação de trabalhos. Eu escrevi um artigo e foi publicado também nesse livro, que são também 2 publicações assim de referência e de peso na atualidade, né, vamos dizer assim. Cara, obrigado aí pela correção, tá, meu cara? E olha só, vamos começar então, afinal, assim, a gente fala sobre a capoeira, né, tem aquela visão da capoeira como identidade brasileira, nacional, tão veiculada
desde os tempos, assim, desde Getúlio Vargas, né, a gente pode dizer assim, ou talvez até antes, né, mas mais com Getúlio Vargas adiante, essa questão da capoeira como símbolo da identidade brasileira, e hoje a gente já começa a ver a capoeira de uma outra forma, como uma manifestação afro-brasileira, né, mas ainda assim persiste muito no senso comum da sociedade, desse extrativismo, né, vamos dizer assim, com essa extração que se fez na cultura, de parte da cultura popular, como a capoeira, para uma lógica estatal de identidade nacional e tudo mais, ignorando a sua cultura, sua lógica, seus rituais e tudo mais. Então, meu cara, eu gostaria de começar lhe perguntando, afinal, o que é a capoeira? É legal essa sua introdução aí, né? Algumas questões já postas aí, mas vamos lá, né? Então, definir capoeira, para mim, eu gosto de um termo que é um binômio arte-luta, né? Eu acho que esse termo é um termo que você abrange o aspecto marcial da luta e da arte, a arte compreendendo enquanto dança, música, né? Uma diversos outros também aspectos relacionados com a arte. E eu digo também que ela é uma tradição popular afro-brasileira que tem uma característica que é multidimensional, ela tem várias dimensões, né? E aí tem a questão histórica, cultural, enfim, musical, né? Tem várias dimensões que são postas, por exemplo, numa roda de capoeira, que é um momento que as pessoas se reúnem, né, no ritual da roda para jogar capoeira, né? Bacana, meu cara. E como é que é a relação entre a capoeira e a academia? Então, essa relação é uma relação que já tem algumas décadas, na verdade, mas são vários momentos diferentes, né? Inicialmente, a capoeira era vista como algo exótico, um folclore, né? Então a gente tem os primeiros pesquisadores que Uhum. começaram a abordar ela, mas principalmente do ponto de vista mais folclórico, né? E alguns trabalhos já na década de 60 também de peso, né, de pesquisadores, enfim, do Brasil, que já começaram a fazer algumas pesquisas mais profundas na capoeira, mas a partir da década de 80 e 90, principalmente começou em 80, né, que começaram os primeiros trabalhos em pós-graduação, de pós-graduação de mestrado e de doutorado. Inclusive, a Universidade de Brasília tem se eu não me engano, dos dois primeiros trabalhos que foram feitos na pós-graduação. Um foi feito, se eu não me engano, os dois na sociologia, se eu não me engano, ou um na comunicação, acho que é do Júlio Tavares, que ele fez, acho que na comunicação, e o outro do mestre Luiz Renato, que foi feito na sociologia, na pós-graduação, inclusive. Né, ele estudou, inclusive, a capoeira no Estado Novo, né? Ele faz uma análise bem interessante Legal. lá. E assim, a capoeira também, ela na verdade, ela já frequenta a academia há algum tempo, porque isso eu estou falando do ponto de vista da pesquisa formal, mas assim, a capoeira ela já começou a se vincular aos espaços de academia formal, né, espaços de educação formal já a partir da década, se eu não me engano, de 60, 70, né? Então, a gente vê desde então, assim, que ela vem crescendo, seja sendo pesquisada, né, do ponto de vista da ciência de várias áreas, de várias ciências diferentes, seja do ponto de vista também da academia chamar a capoeira, chamar os mestres de capoeira enquanto, né, pessoas que são detentores desse conhecimento popular para ensinar também na academia, né, na instituição formal também. Então hoje em dia existe esse trânsito, né, entre academia e capoeira. Só porque ainda tem um preconceito, existe, apesar de já ter rompido muitos desses preconceitos, ainda existe. A gente sabe que a ciência é um círculo muito tradicional em geral, as academias, né, universidades e tal, mas já tem muito espaço. Hoje em dia tem uma produção assim, ó, muito grande de produções de mestrado, de doutorado em todo o Brasil e no mundo, na verdade, né? Se você vê, tem vários países que a produção está crescendo muito, assim. Então, não é só o Brasil, né, que é o detentor, assim, Pode ser que o que pesquise mais, né, por vários fatores, mas tem vários, inclusive, estrangeiros pesquisando bastante a capoeira e contribuindo muito no debate, nesse aprofundamento, né, do que é capoeira e tal. E uma coisa legal que é bom ressaltar, Diego, e pessoal que nos acompanha, os internautas aí, é que a capoeira, né, essa inserção
imbricação entre a capoeira e a academia, ela tem gerado, né, titulações que são interessantes, né? Porque na capoeira, o Felipe é um exemplo, né? Ele é um contramestre, né? E temos também a figura do mestre, né? E na academia, a gente tem a figura do mestre e a figura do doutorado, do doutor, né? Então, assim, a gente tem essa imbricação de muitos capoeiristas também, como o Felipe falou, se inserir na academia, estar na academia, né? E terem essa dupla titulação, né? E aí seria até legal, Felipe, você explicar como é que esse caminho, né? Esse caminho que a gente conhece, o caminho dentro da academia, né? Da titulação, que a gente vai para o mestrado e depois para o doutorado, passamos 4 anos de doutorado e tal. Mas a gente tem esse caminho também dentro da capoeira, né? E é um caminho bem árduo, né? É interessante esse ponto que você levanta, né? Vocês estão me escutando bem? Tá chegando aí, né? Tá. Beleza. É legal. Que realmente, assim, né, são dois caminhos que na minha história eles se cruzam, né? Eu consegui conciliar, né, a minha escolha profissional com a minha paixão pessoal, e hoje em dia isso se confunde, é até difícil de vez em quando saber qual dos dois Filipes está atuando, de vez em quando. Interessante que, por exemplo, na capoeira, para você chegar à condição de mestre, né, chegar a ter esse título, é um caminho que de vez em quando, em termos de tempo, dura mais do que o processo para você virar mestre na academia, na escola e chegar até a universidade para fazer o mestrado, né? Então foi até interessante que foi em 2014, se eu não me engano, que eu ganhei o título de contramestre, eu estava com 28 anos, né? E aí foi um ano bem marcante, porque eu terminei também meu mestrado, né? Então ganhei o título da Academia de Mestre, de Contramestre na capoeira, e ainda passei no concurso da Secretaria de Educação. Então foi um ano muito importante na minha trajetória, assim, de um grande coroamento, né? De conquistas, de batalhas pessoais, né? Assim, e aí esses dois caminhos eu consegui conciliar isso, me sinto muito realizado, né, em fazer isso, porque na própria graduação eu pensava, cara, o que eu quero pesquisar, o que me motiva, assim, para eu querer realmente pesquisar, isso já na monografia, né, no trabalho de final de curso, e aí eu comecei a pesquisar já a capoeira, fazer um mapeamento, trabalhar com uma cartografia aqui no Distrito Federal, no plano piloto, e depois eu passei para o mestrado, já sabendo qual era o meu objeto de estudo, né? Eu fui para o mestrado já sabendo que eu queria estudar capoeira. O recorte, tudo, né? Assim, o objeto em si, eu fui construindo ele, mas eu sabia que era por aí, né? Então isso fez muita diferença para eu terminar o mestrado, para eu fazer, né? Para eu passar por todos esses desafios aí. E a questão, Felipe, dessa conquista, desse caminho dentro da capoeira, porque agora você é contramestre, né? E ainda tem essa última, vamos dizer, esse último grau dentro da comunidade da capoeira e tal, que é o mestre. Como é que é esse caminho? Então, assim, acho que o maior reconhecimento de um mestre da capoeira é o reconhecimento pela comunidade, né, pelo seu trabalho, pelos discípulos. Para mim, acho que ser mestre está muito relacionado com ter discípulos, né, ter discípulos, ter alunos, ter pessoas que de alguma forma estão ali com você, né. Então, eu sendo sincero, eu fico até meio assim de chegar a essa condição, porque eu ainda sou novo, eu tenho, assim, relativamente, né, eu tenho 33 anos, eu não sinto a necessidade de, por exemplo, chegar logo a esse momento, porque o que acontece? Eu já dou aula e a partir disso meus alunos já me reconhecem, né, enquanto um mestre, assim, né, e isso vai sendo reproduzido, vai sendo validado pela comunidade, né, e eu acho que isso é o mais importante, né, você ter aquele trabalho, você fazer o que realmente o mestre faz, né, que é ensinar, que é aprender, que é realmente ter um trabalho ali com a capoeira, né, porque a gente até costuma dizer, tem o corda vermelha e tem o mestre. O corda vermelha, o cara chegou naquela graduação de mestre, mas não necessariamente ele exerce o papel de mestre, entende? Aí tem essa crítica também, então por isso que eu tento tomar cuidado para não ficar trocando, né, as coisas assim, tipo, colocar o título à frente do processo, né? Então, para mim é importante você realmente entender esse processo e assim, daqui uns anos ele vai chegar para mim, meu mestre já fala comigo, a gente tem
algum pensamento já em relação a isso. Mas eu tô tranquilo, mas eu sei que tá para chegar esse momento também. Pô, legal, Felipe. Parabéns aí pela tua história. Conta pra gente, cara, na sua pesquisa sobre o mestrado, você fala muito sobre a relação da capoeira com o espaço, né? Você podia contar pra gente mais sobre isso? Como é que é essa relação? Posso sim. A capoeira, ela tem uma relação com o espaço público, né? Que é histórica, na verdade. Antes de falar sobre a minha pesquisa, acho legal a gente falar que a capoeira se originou, segundo as pesquisas, né, da história, enfim, dos pesquisadores que vão nas fontes históricas, né, e fazem essas análises. A capoeira é um fenômeno urbano que ela se manifestou em cidades portuárias como Rio de Janeiro, Recife, Salvador, né, cidades desde a época do Brasil colônia. Então, a tese que é aceita, né, no campo dos pesquisadores é que ela é um fenômeno urbano. Claro que a gente tem que pensar que a cidade naquela época era um outro contexto urbano, né? Então, a gente tem que lembrar disso também. A gente não pode olhar o passado, né, com os olhos do presente também, né? Já diziam os historiadores. Com certeza. E aí, nisso, ela sempre se vinculou com o espaço público, com a rua, né? Com a rua. Então, o espaço público ele sempre esteve na trajetória de desenvolvimento em vários momentos da história da capoeira. Só na década de 1930 que ela começa a ir para os espaços fechados, assim, isso academias de ensino, né? Ela também, com certeza, era praticada em espaços privados, em casas, né, de pessoas, assim, mas o que a gente consegue, inclusive eu comecei a pesquisar, né, essa relação entre o espaço público e a capoeira, desde o Brasil colônia, Brasil imperial também, essa relação é muito próxima, né, sobretudo nessas cidades. E aí eu fui fazer um estudo aqui em Brasília, eu fiz um recorte onde eu estudei a relação das rodas de capoeira e a apropriação dos espaços públicos urbanos, né? E aí tentando analisar a dimensão da cidadania, se existia uma dimensão cidadã, né? Relações de poder que estão envolvidas com o território, com a territorialidade, né? Porque a roda de capoeira é um território, né? Ela tem sua territorialidade, ela tem seu modo, né? De se reproduzir no espaço. Então isso tem várias questões a serem investigadas, né? Então foi daí que surgiu esse interesse. E a roda de capoeira, porque para mim a roda é o momento auge, assim, o momento mágico da capoeira, que você reúne vários elementos, né? Então tem um simbolismo, tem uma história, tem as pessoas reunidas, né? E no final de contas, quem faz a capoeira são os capoeiristas, né? Assim, então, eu acho que esse momento é o momento que você consegue perceber, observar, participar dessas múltiplas dimensões da capoeira, que é no momento da roda de capoeira, né? Meu caro, eu percebi que a capoeira ela está presente assim na sua vida acadêmica desde a graduação, né? Seu trabalho de conclusão de curso teve essa temática e o do mestrado também. Você disse que escolheu pesquisar sobre a capoeira porque é um tema que você gosta muito. E eu queria saber como é que foi que a capoeira entrou na sua vida. Ah, legal. Então, meu pai praticou capoeira, ele era capoeirista, ele nasceu em Brasília, né? Então ele já da primeira geração de Brasília, ele treinou capoeira com o mestre Tabosa, um mestre daqui, um dos pioneiros da capoeira também, aqui de Brasília. E aí ele já me ensinava ali nos 6, 7, 8 anos, os primeiros passos, né? Me ensinava, enfim, já algumas acrobacias, assim, e quando eu completei 11 anos, eu estava com 11 anos, ele voltou a treinar, isso na UNB, no grupo Biribazu, que é o meu grupo, que é o grupo que eu me vinculei, né, e aí eu comecei a treinar regularmente, né, a partir dos 11 anos de idade, lá no Centro Olímpico, lá na Universidade de Brasília, e desde então eu continuei, né, eu só mudei de local de treino, comecei a treinar perto de casa, com o mestre Onça, que é meu mestre, né, e desde então eu continuei, meu pai chegou a parar e eu segui a estrada. Que maneiro. Pessoal, antes da gente continuar a entrevista, só lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal da TV IFB, chega aqui embaixo, clica no botão inscrever-se e para ter acesso a todas as notificações dos nossos eventos, dos nossos vídeos, é só clicar no sininho que tem aí em cima, sininho acima, tá bom?
E, pessoal, outra coisa também, a gente tem aqui do nosso lado um chat rolando, tá? Vocês podem fazer suas perguntas, se vocês quiserem, tá? E a gente vai trazer aqui para o programa para o nosso entrevistado responder. E já o pessoal está fazendo perguntas já lá. Tá bem legal. O que eles estão perguntando, Milton? O pessoal já está mandando aqui para o Felipe algumas perguntas aqui, querendo saber qual a importância, Felipe, né? Vamos mandar logo uma pergunta, né, Diego? Então, qual a importância, a Carolina Vieira faz uma pergunta aqui para o Felipe, qual a importância de trazer discussão sobre a capoeira na academia? Olha, muito importante, né? Agradeço a Carolina aí pela pergunta, né? Mas é de extrema importância, né? Eu acho que tanto trazer a capoeira para a academia, quanto a academia também ir para a capoeira, né? Acho que tem que haver essa troca, na verdade, né? Porque a gente está falando de uma manifestação popular, que é uma sabedoria ancestral, é um conhecimento, é um saber muito importante, né? E a academia também produz um saber, né, ciência, que é muito importante também. Então, eu acho que isso vem acontecendo, né? Mas cada vez mais eu acho que as academias têm que, inclusive, construir disciplinas imentas, né, sobre capoeira, né, seja em vários departamentos, seja na educação física, na história, na geografia, filosofia, sociologia, comunicação, enfim, né, nas várias áreas isso é importante, né, e também trazer esses mestres do conhecimento popular para ensinar dentro da academia também, né, inclusive em disciplinas. Essas ementas, inclusive, têm que estar associadas, né, com esses mestres também, para eles virem falar sobre a capoeira também, não só o pesquisador, né? Não só quem é formado pela trajetória tradicional aí da academia, né? E uma coisa interessante é porque essa imbricação, né, esse espaço, né, que a capoeira, como o Felipe falou, realmente a capoeira vai ao encontro também da academia, né, é um espaço de legitimação, né, um espaço de realmente de luta para uma legitimidade, né, e isso a gente vê em cada ponto, por exemplo, o Felipe já tinha falado também nessa diversificação, né, nessa diversidade de produção acadêmica, que já tem consonância, por exemplo, em pesquisas fora do país, né, a gente percebe realmente uma pesquisa já abrangente em relação à capoeira, né? Não sei se o Felipe também percebe dessa maneira. Com certeza, né? Com certeza, eu acho que a gente tem que acompanhar o movimento, né? Dar a volta ao mundo junto com o mundo, né? Então a gente precisa perceber mesmo essa amplitude, né, da capoeira, esse potencial que ela tem, na verdade, porque inclusive é uma oportunidade para a gente decolonizar o pensamento, né? Para a gente discutir epistemologias outras, né? De matrizes africanas e afro-brasileiras, então eu acho que é muito importante e é muito rico, na verdade, né? A gente tem, enfim, vários debates, várias produções sendo feitas, né? Então, realmente, quem se interessar, até quiser conversar depois comigo, mandar um e-mail e tal, para a gente estreitar mais, conversar mais, né, sobre essas questões, eu estou aberto. Felipe, você falou sobre decolonização, né? Isso é um tema bem importante, né? Porque a gente está presente aí nos currículos, né, escolares e tal, eles são bastante europeizados, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a história do Brasil, a gente só vê a história do Brasil a partir do descobrimento, né? Que é quando chega a colonização portuguesa. Quanto à história da capoeira, Felipe, você acha que houve algum processo de colonização da história da capoeira pelo Estado brasileiro? Olha, houve uma apropriação, sim, né? Sobretudo na época do Getúlio Vargas, né? Pelo menos isso que está registrado. Teve outras apropriações antes pelo Estado, não era bem pelo Estado, porque eram, na verdade, partidos, né, que representavam seus interesses. Mas a partir do Estado Novo, a capoeira ela foi apropriada como um símbolo da identidade nacional, né? Nacionalismo, fanismo, toda essa onda assim, que se aproveitou. Então, com certeza, né, eu acho que esse modo
colonial, de alguma forma, ele chegou à capoeira, né? Mas isso ainda se reproduz, porque também existe muitas contradições na capoeira, né? A gente tende a sempre romantizar, falar que a capoeira, né, é sempre libertadora, ela é uma resistência, mas ela também já foi utilizada e é utilizada ainda para benefícios e apropriações que não são, vamos dizer, boas, né? Em vários campos, na política, né, na educação, no ensino. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que a capoeira ela assim, tem várias faces, né? Ela é hoje em dia um patrimônio mundial. Ela é reconhecida tanto pela ONU, pela Unesco, quanto pelo IFAM, né? Enquanto a roda de capoeira e o ofício de mestre, né? Mas ela, assim, ela tem uma história, ela já foi criminalizada, né? Ela foi marginalizada. Então, são vários momentos. A gente pode pegar um determinado momento e analisar esse momento, né? Fazer um recorte e tal. Mas é muito complexo, na verdade, sabe? Assim, a questão. Legal, legal, porque tem a gente tem uma. Eu vou colocar aqui essa pergunta que eu achei bastante interessante para essa temática, era algo que eu já estava pensando nisso, porque eu tive também, né, quando morava em São Luís, eu tinha um mestre que tinha justamente essa inserção, né, de uma certa desvirtuação do que é a capoeira, do que é a cultura e tal, por influência, né, também da questão do neopentecostalismo, né. Então, o Júlio Castro, né, ele coloca até assim, ele diz o seguinte: certa vez eu vi mestre Boa Gente dizer que não tem como negar as raízes da capoeira no candomblé. A expressão corporal já começa fazendo o machado de Xangô. E aí ele pergunta o que você acha da capoeira gospel. Caraca, boa pergunta, hein? Esse é um tema que tem sido muito debatido, na verdade tem crescido, né? Os capoeiristas que são vinculados, né, a essas religiões neopentecostais, né, os evangélicos em geral. Eu estou ainda construindo minha reflexão, né? Eu acho que assim, primeiro que ninguém é dono da capoeira, né? Então não adianta, por mais que a gente não concorde, independente do seu ponto de vista ideológico, histórico, a capoeira ela é uma cultura, então ela é dinâmica, então isso vai ser muito complexo, na verdade, porque tem para vários fins, a capoeira é utilizada para vários fins, como meio, como para várias finalidades. E aí, só porque eu fico fazendo umas reflexões no seguinte sentido, né, assim, eu acho que tem muitos pontos que entram em conflito entre, por exemplo, a capoeira, né, a tradição da capoeira e, por exemplo, alguns dogmas, né, e normas e modos de vida dos evangélicos, não só dos evangélicos, né, mas dos seguidores de religiões que são protestantes, vamos dizer assim, né. Então eu aponto o seguinte, né, são várias questões que estão relacionadas com a história da capoeira, né, com um modo de vida de matriz africana, que quando chega, por exemplo, numa igreja, né, num lugar que tem seus dogmas e seu modo de vida, entra em contradição, né? Então são coisas que muitas vezes entram em muita contradição, né? Porque, por exemplo, o tambor, os gestos, né? Porque isso tudo está relacionado para além, inclusive, das religiões de matriz africana, tá relacionado com a cultura das várias etnias africanas, né, com o modo de ser, de existir. Então, na verdade, eu acho que há uma certa ignorância, né, ao ponto de vista de você não respeitar, inclusive, a tradição da capoeira, essa tradição afro-brasileira, né, e você, por exemplo, começar a questionar ao ponto de falar mal, né, de você falar, tem que não pode fazer isso, não pode fazer. E além do mais, né, discriminar, de alguma forma ser racista, né? De alguma forma é ser racista, porque se você não reconhece isso como uma herança cultural, né, dos povos que vieram forçadamente para cá, através da diáspora, né, e deixaram suas heranças, se você não consegue observar e perceber que isso é uma forma, né, de existir deles, eu acho que é muito complicado, né? Assim, eu respeito quem pratica, eu acho que não tem nenhum problema. Quem quiser praticar dentro de uma igreja protestante, evangélica,
acho que não tem, assim, eu não, né, não me oponho, mas eu acho que, assim, tem que tomar um cuidado, né, para que o discurso, né, não seja um discurso que você vai, inclusive, contradizer, né, questões que são muito além do espiritual até. Não é só espiritual, mas para mim, inclusive, essa palavra espiritual, ela não é só outra dimensão. O espiritual está aqui na Terra também, né? Está nas nossas ações, né? Não necessariamente relacionado à religião. Então, assim, eu fico muito ainda com o pé atrás, observando, né? E eu tenho pessoas no meu grupo, por exemplo, que são mestres, professores, que são vinculados, né, à religião evangélica e tal, mas eles conseguem, a meu ver, né, manter, por exemplo, as nossas raízes, vamos dizer, do nosso grupo, da nossa escola de capoeira, né, das nossas tradições, que foram também tradições que são ressignificadas, reinventadas, né? A gente também, esse é um ponto interessante, a gente discutir tradição, não necessariamente hoje, mas é um ponto que é muito caro, né? Na capoeira, né? O que é tradição, tem que seguir a tradição, quem que é os donos da tradição, né? Quem são os donos, enfim. Então, assim, eu vejo que isso é um movimento que está crescendo, né? De praticantes de capoeira, não só na capoeira, né? Mas de um modo geral. Né, na política, em vários espaços, né? E na capoeira também é um espaço que isso acontece. E aí tem muitos pontos que ainda são meio obscuros e são pontos que ainda de muitas contradições, assim, então eu acho que é importante que a gente mantenha, né, os aprendizados, as tradições desses povos que ensinaram isso de alguma forma, né? E inclusive a respeitar isso, né? Primeiro entender para não gerar um preconceito, né? E respeitar, mesmo que não concorde, né? Mas é muito delicada essa questão. Parece que a questão, parece que a questão é que quando você for uma cultura dinâmica, né? Ela vai se transformando e tal, mas a gente não pode ignorar também as questões de poder. Então, assim, esses povos africanos que foram trazidos à força para se tornarem escravos no Brasil contra a sua vontade, tiveram muito de suas tradições apagadas, de certa forma, outras continuaram a partir da resistência, né? Tanto aí a questão do sincretismo religioso, do candomblé, da Umbanda. A Umbanda vem depois, né? Mas mais específico assim das religiões e tal que tinham naquele período, como uma forma de poder sobreviver com a sua cultura e com a sua tradição, que é a sua identidade. Né? E a capoeira ela é resultado desse espaço de luta, dessa resistência. Né? A capoeira ela surge desse sincretismo, né? Tanto de religiosidade, de como o Felipe falou, de arte e de luta, principalmente ela surge como uma luta, né? Que foi sincretizada com outros elementos a fim de realmente camuflar, né, essa sua forma de luta como de resistência. E aí então a gente tem a capoeira que é em volta de dança, em volta com música, né, em volta além da arte como marcial, mas arte mesmo, né, e a religiosidade também inteiramente presente, né, nisso, e realmente quando a gente fala de tradição, né, por mais que a tradição, ela realmente, ela não é algo morto, né, ela está em permanente movimento, né, mas ela também vem né, desse espaço de construção, de resistência. E aí eu acho que está interessante a gente acabar andando para o projeto de extensão que o Felipe faz dentro do campus, né? Se ele pudesse explicar mais ou menos esse projeto de extensão para os nossos internautas que estão compartilhando, que estão nos acompanhando e participando aqui também. Beleza. Antes de falar do projeto de extensão, só puxando um gancho para a pergunta ainda do Diego, até eu pensei aqui, eu acho que você, por exemplo, utilizar a capoeira, né, dentro das igrejas, né, você fazer essa apropriação é uma forma de colonizar a capoeira, né? E aí, sem juízo de valor. Tem pessoas que vão achar isso bom, tem pessoas que vão gostar, porque são pessoas que a referência é o colonizador, né? As ideias, os valores são né, referentes a eles, né? E então eu acho que só tentando responder, eu acho que isso é uma forma, por isso que tem que tomar cuidado, né, para ver até que ponto, né, assim, a capoeira qualquer um pode praticar, né, mas assim,
qual que vai ser o limite, né? Qual que vai ser as consequências disso acontecer, né? Isso está ferindo o direito de outros povos, né? De outras maneiras de existir? Ponto. Uhum. Falando sobre o projeto de extensão, inclusive tem um videozinho de 6 minutos aqui, na verdade são 2 arquivos, que eu queria passar, que foi inclusive um feito por um aluno do nosso campus, do Recanto das Emas, um aluno do audiovisual, né, o Igor, que ele participou do projeto de extensão e inclusive produziu esse vídeo, tá um vídeo muito legal que fala um pouco do projeto. O projeto de extensão Capoeira no IFB é um projeto que começou em 2019. Eu tive, inclusive, o privilégio de ter uma quantia, né, um edital que pudesse ter uma verba para esse projeto, e aí eu dava aulas, né, porque a gente está um pouco parado, mas aulas regulares, né, de capoeira, tanto no campus Recanto das Emas quanto no campus Brasília. Tinha grupo de estudo, tem grupo de estudo, né, que a gente se organiza mensalmente, faz um encontro pelo menos por mês, lê um texto, debate, vê um filme, debate. Nossa, que legal. E também a gente teve oficinas de construção de instrumentos, né, como o atabaque, tem um atabaque feito pela gente, com a ajuda do mestre Paulo Pereira, é claro, mas berimbaus também a gente fez, oficina de confecção de berimbau, a gente realizou um evento, né, que foi a graduação batizado dos alunos, enfim, foi uma festa grande, assim, foi um momento de muito aprendizado, né, isso em 2019, e agora em 2020 o projeto continua, eu registrei ele novamente, né, e ele continua. Eu posso passar o vídeo aqui para a gente aproveitar o vídeo? Veio com a produção. Produção, tá ok aí? Pode passar o vídeo? Tá aí no gatilho? Alô? Olha, a produção tá vendo isso aí, certo, produção? Ok. Aí quando tiver disponível a gente solta aí o vídeo, tá bom? Mas, ô Felipe, enquanto a gente está vendo isso aí, diz pra gente o que te motivou a realizar esse projeto de extensão? Então, primeiro foi uma desculpa para trabalhar com a capoeira, né? Mas o segundo motivo, assim, foi tentar também alcançar a comunidade, né? A extensão, assim, o papel da extensão, né, é chegar realmente para além dos muros, né, da instituição, então trazer a comunidade para perto, né? E com, acho que um ótimo argumento, né, que é a capoeira, né, a prática da capoeira, enfim, tudo que está relacionado com isso, né? Então foi uma forma também de retribuir, né, o que eu já conquistei, o que eu já ganhei na capoeira, e eu acho que enquanto um professor do Instituto Federal de Brasília, eu achei importante eu fazer essa ponte com a comunidade, né, fazer esse projeto de extensão, né. Bacana. Como é que você planejou o projeto? Cara, primeiro que eu já tinha visto alguns modelos de projeto ao longo da minha história, né? O projeto da UNB de extensão foi uma referência que eu tive, né? Porque inclusive o mestre Luiz Renato e os mestres que atuaram lá também são mestres que eu tenho convívio, né? Então eu pude perceber como é que era. Inclusive o Luiz Renato me auxiliou, né? Assim, nas conversas, né? Na presença, inclusive também. No incentivo, né? A gente tem um grupo de estudos, inclusive, que a gente participa, que é fora do IFB, que é com o mestre Luiz Renato, que é um grupo de estudos da história da capoeira, que a gente leu um livro recente até, do Laurentino Gomes, bem interessante e tal. E aí eu planejei meio que pensando, cara, o que eu posso fazer de melhor, né? Assim, no caso da extensão, dando aula de capoeira, pesquisando, né, promovendo conhecimento, fazendo grupo de estudo, e aí com a verba eu pude, por exemplo, ter recursos para remunerar, né, os oficineiros, comprar os materiais e a gente produzir conhecimento, seja por instrumentos, né, seja, enfim, na verdade é muito amplo, então é até difícil falar os benefícios que a capoeira traz, assim, num projeto desse, porque muitas vezes a gente nem consegue perceber a dimensão que toca, né, a pessoa, assim, mesmo, assim. Não, verdade, meu cara. Olha, tô vendo aqui com a produção da gente passar o vídeo, tá? Enquanto isso, Milton, tem alguma pergunta aí do chat? Temos o Felipe já falou um pouco do projeto de extensão, o pessoal quer saber, né, como é que é organizado o projeto de extensão, se está aberto à comunidade, como é que faz para participar, esses detalhes mais, Felipe. Tá.
Então, o projeto de extensão, ele continua, a gente está parado fisicamente, né, pela pandemia, mas as vagas ainda podem ser, assim, ainda pode ter inscrição, eu posso ver a demanda que existe, porque na verdade foram muitas inscrições, né, mas a gente não começou de fato esse ano, então as aulas acontecem. Esse ano estava previsto para acontecer, né? Terça-feira no Campus Recanto das Emas, de 17 horas até as 18, lá na quadra de esporte, né? É gratuito o projeto, mas basta se inscrever, né? Pegar, enfim, todas as informações. E no Campus Brasília seria na sexta-feira, de 19 às 20h30, né? Mas ainda está meio obscuro, porque quando voltar a gente vai ter que rever algumas questões, né? Assim, mas o projeto aí tem nesse ano, né, uma aula por semana de prática de capoeira, um encontro mensal de grupo de estudos, né, um evento anual que a gente realiza também, né, que aí nesse evento a gente traz convidados, palestrantes, faz rodas de conversa, né, oficina de capoeira, e é isso, a gente, na verdade, tinha encerrado já as inscrições, mas como a gente está nesse momento, está tudo mudando, né? Eu acho que a gente vai ter que rever a questão dos inscritos quando voltar, né? Então acho que dá para, ainda quem tiver interessado, conversar comigo para a gente tentar ir para o retorno. Então, Felipe, esclarecendo, são dois pontos que ocorrem um encontro, né? Um no Recanto das Emas, né? E o outro lá no campus do Brasília, né? E as inscrições podem ser realizadas em ambos os lugares ou não? Sim, sim, lá no Campus Brasília, para quem não conhece, é o campus do IFB da Asa Norte, né, que fica ali na L2 Norte, a gente chama de Campus Brasília. Lá a turma é mais cheia, porque, enfim, por vários motivos, até pela localização, nosso campus no Recanto é uma área rural, né, então isso dificulta o acesso das pessoas chegarem lá no nosso campus, então a gente vê essa dificuldade com vários projetos lá, mas é isso, você pode se inscrever, eu tenho um link, na verdade, eu posso deixar meu e-mail no final aí nos comentários do vídeo para o pessoal me mandar e-mail e eu passar o link, que a pessoa se inscreve lá no formulário e é isso, assim. Legal. E tu poderia até explicar também, Felipe, como é que essa questão do estudo, né? Que é justamente isso que também a gente está falando, da capoeira envolvido também na academia, né? E vocês têm um grupo de estudo. Como é que é esse grupo de estudo? Como as leituras que trazem? Como é que é? Então, a gente começou com uma referência bibliográfica básica, que era o livro que o Diego tá aí na mão, né, que é Capoeira, enfim, que eu tenho um artigo que foi organizado pelo mestre Luiz Renato. A gente utilizou ele como referência, porque eles são vários textos, são mais de 10 textos que tem artigos, né, de várias áreas diferentes. E aí a gente estava lendo um texto de vez em quando depois com a gente, né? Teve o caso o Antônio também, que ele treina comigo, é psicólogo, fez um doutorado, inclusive, na psicanálise clínica da capoeira, estudou a capoeira no mestrado também, né? Ele fez parte também de um dia do grupo de estudos. E aí, esse ano, a gente pretende renovar, na verdade, a bibliografia, a gente quer utilizar outros textos, algumas referências, artigos mais consagrados, assim, que são referências fundamentais para a gente entender a capoeira, né? Então, basicamente, vai ser isso. E a gente também vai utilizar o filme, né, para fazer os debates também, né? Porque é importante também a gente buscar outras fontes também, né? Para a gente poder debater. Olha só, Felipe, essa daqui é uma pergunta que é um desafio, né? Possibilidade de aulas online? Cara, a gente rola. Inclusive, eu comecei a fazer umas aulinhas, né? Mais pro começo da pandemia, eu puxei uns treinos, mas eu fiz uma capoeira mais adaptada, né? Porque eu moro num apartamento, por exemplo, não tenho tanto espaço aqui. Então, eu consegui fazer alguns treinos adaptados de capoeira, não era nem aquele treino tradicional de capoeira, né? Até porque você normalmente treina capoeira com outra pessoa, né? Mas a gente fez umas 2 semanas de treino aí, a galera gostou, né? E assim, dependendo, a gente pode fazer outras experiências aí. Ô Felipe, conta pra gente assim, quais são os símbolos por trás do ritual da luta, da capoeira? Cara, falando o quê? De instrumentos musicais, Do que de. você
é mais pertinente? Por exemplo, o início da luta, né? A Tá, arte tá quando os lutadores se cumprimentam e aí tá, começa beleza. a combate. Que é o que a Tá. gente pode dizer. Na verdade, a gente prefere chamar de jogo de capoeira, né? É claro, no jogo pode ter um embate, pode ter a luta, é claro, porque o jogo é um Uhum, elemento, na verdade, que ele é muito variado, ele é muito amplo, né? Então, você tem diversos tipos de jogos, né? Você tem aquele jogo que você, como a gente fala, vai pro pé do berimbau, cumprimenta a pessoa, aquele jogo tranquilo, né? De você mostrar que podia derrubar e não derruba, você brinca, você uhum, finge que acerta, mas não acerta. Como também tem aqueles jogos que são mais embates, mais lutas mesmo, né? Tem mais contato, né? E tem quedas, e tem, enfim, o pé entra mesmo, né? E só porque aí é interessante, porque isso é um limiar, assim, de vez em quando a capoeira você fica nesse limiar, né? De acertar, não acertar, né? De você conseguir jogar, de você conseguir vadiar, como a gente fala na capoeira, brincar, né? E, uhum. e é claro que se precisar também, você sabe, né? Você tem técnica, você tem mandinga, como diz na capoeira, né? Para também ou se safar de uma situação ou até de poder revidar, né? Poder também contra-atacar, vamos dizer assim. E aí, poderia aproveitar, Felipe, e dizer para os nossos internautas diferenciar as duas modalidades que a gente tem. Na verdade, a gente tinha algumas outras modalidades de capoeira, né, mas as duas principais conhecidas, a Angola e a regional. Beleza. A capoeira, ela tem algumas escolas principais, né? Como o Milton citou. As duas principais é a capoeira regional, né? Que foi uma sistematização que o mestre Bimba fez na capoeira, isso em Salvador, né? E aí ele seria, vamos dizer, o pai da capoeira regional, e o mestre Pastinha, que sistematizou parte da capoeira Angola e fundou a primeira academia de capoeira Angola em Salvador também. Então, esses dois são os dois, vamos dizer, pais, né? Um da capoeira Angola, outro da capoeira regional. E cada um é importante o mesmo tanto. Acho que existe muitas questões que são falsas questões, né? Por exemplo, qual que é a capoeira verdadeira, né? Por exemplo, qual que é a capoeira mãe? Na verdade, antigamente era capoeiragem, era várias formas de se praticar capoeira. Essa capoeira de academia, capoeira regional, capoeira Angola e mais recentemente a capoeira contemporânea, se a gente for olhar ao longo da história mesmo, é recente, porque antigamente não existia escola de capoeira. A capoeira era aprendida na rua, era observando, então não existia regras, né? Ela foi sendo sistematizada a partir desses dois grandes mestres, né? Não só deles, também acho que uma vírgula importante, porque tem a história também que não é contada de grandes mestres que contribuíram na formulação, sistematização da capoeira, mas que são muitas vezes apagados da história, né? A capoeira do Maranhão, por exemplo, é uma raiz que é muito forte da capoeira no Brasil, né? E muitas vezes a historiografia não pesquisa, mas ainda tem muitas coisas a se descobrir, né? Nem raízes que ainda não foram pesquisadas direito, né? Assim. Acho que é isso. Consegui responder? Ah, Isso, tá. isso, isso. E aí, já colocando, aí depois vou só colocar, depois você pode responder, complemento, e você depois responde, que que é a Ana Silva, ela perguntou a respeito da inscrição, se qualquer pessoa fazendo a inscrição pode fazer a capoeira. Então, na verdade, eu coloquei a partir da idade de 15 anos, porque a nossa instituição, ela normalmente recebe alunos a partir do ensino médio, né? E aí, assim, é a partir de 14 anos. Aí a idade máxima eu não coloquei, porque vai depender muito da pessoa. A gente diz que a capoeira é para homem, menino, mulher, enfim, para velho, né? Para qualquer pessoa. Mas isso, como existe uma proposta pedagógica, né? Um planejamento pensado, na verdade, com pessoas a partir de 15 anos. Então, a maioria são jovens e adultos, né? Jovens e adultos que estão participando, assim. Será que o videozinho já não está pronto? Eu tenho até ele como passar ele aqui, mas eu acho que talvez vai ficar Hum, só meia tela, não? Se eu passar ele ou não? não Aí, ó. sei, tô vendo aqui Acho que ele já tá. Parece que. Vê aí, que ele tá aqui na. Quando eu coloco aqui, vocês veem alguma coisa? Dá uma olhada, olha só. Vamos lá. Tá vendo? Vocês estão vendo? Não, não, eu acho que talvez teria Eu que creio que compartilhar. não. Tem que compartilhar a tela.
Ah, boto fé, calma aí. Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou passar porque esses videozinhos são legais. Rapidations. Tranquilo. Uma tela Enquanto você inteira. faz isso, eu lembro aí o telespectador para deixar o seu like, né? Se está curtindo o vídeo, né? E compartilhá-lo entre seus familiares, seus amigos, para compartilhar o trabalho do nosso colega aqui e do Ema Pesquisa, tá certo? Vamos lá então. Um, dois, três, e agora? Quem tá vendo? Estão Estamos vendo? vendo. Estamos Beleza. vendo. Só que o som tá bem baixo. Tem que Tá, vou aumentar ter o som, Felipe. E agora? Melhorou? Melhorou, melhorou. Melhorou. Coloca desde o início, Felipe. Tá, eu vou voltar ele aqui. Mestre Felipe, eu consegui fazer capoeira. Sempre via e sempre achava massa e nunca tive oportunidade de fazer em outro lugar ou conciliar com a vida de estudos e trabalho. Na capoeira a gente aprende a lidar com os desafios, aprende a se impor, aprende a se colocar, aprende a saber seu espaço e principalmente lutar pela sua libertação. E a capoeira te traz muito essa coisa de ter um foco, de ter um caminho a seguir, né? E batalhar por isso, galgar esse espaço. E você aprende gradativamente, né? Como se fosse subindo escadinhas. Hoje você vence algumas barreiras, amanhã você vence algumas barreiras, com muita satisfação, né? Orgulho de ver esse projeto crescendo, vida longa ao projeto e que a gente consiga replicar e levar a capoeira para outros cantos do Brasil e para o mundo também. Tem um outro videozinho, eu posso passar também, será? Ele é um pouquinho Pode. maior, mas é bem legal, porque aí eu acho que resume bem o projeto. Esse outro aqui, que foi feito pelo Igor, lá do campus Recanto das Emas. Legal. Se liga aí, Milton, nesse videozinho, é o Mestre Paulo Pereira que tá aí. Eu achei a iniciativa super legal, tive vontade de fazer já algumas vezes capoeira, mas nunca tive oportunidade, foi a oportunidade que surgiu de conversar e tem sido uma experiência muito legal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção desde o começo foi a prática da capoeira com o grupo de estudo e a questão da musicalidade, né? Então, eu acho que tem sido uma experiência incrível e completa em todos os aspectos e eu só tenho a agradecer a oportunidade. Foi muito legal aí a participação da galera. Eu sei que muitos não puderam participar o quanto queriam, né? Mas eu acho que foi satisfatório. O tambor está aqui, cada rifa de um povo, cada rifa é uma vez diferente da outra. Cada pessoa trouxe a sua rifa, aprendeu, pelo menos viu como é que se desenha para cortar, como é que se corta, como é que se monta o tambor, como é que se faz uma argola, né? Tá decorado aqui hoje. E esperamos aí que a galera não fique só esse tambor, né? Que cada um procure aí aprender mais, fazer o seu, né? Que se tenha mais tambores, né? Como diz o Chico César, mais forte que os ações dos escritores, tambores. Desde o trabalho, esse processo que também é acadêmico, que é um projeto de extensão que agrega a comunidade e leva a capoeira de pessoas, agrega a vida de estudantes e de pessoas da comunidade. É super importante isso, um ambiente acadêmico, de uma forma acadêmica, um espaço para discussões de textos acadêmicos
oferece oficina de ataque, oficina de berimbau, oferece capoeiras Angola, tanto quanto regional, fornece esse conhecimento para a comunidade. Então, eu, enquanto professor, monitor do projeto, tenho uma satisfação muito grande, em especial por essa arte que eu requisito. No ano de 2019, eu iniciei esse projeto de extensão chamado Capoeira no IFB, né, que oferece aulas regulares, além de oficinas de confecção de instrumentos, né, grupo de estudos sobre textos relacionados à capoeira, né, e temas transversais. As aulas são gratuitas, elas estão correndo 2 vezes por semana, tanto no campus do Recanto das Emas, quanto no campus Brasília, aqui na Asa Norte. Né, então, venha fazer capoeira aqui com a gente no projeto de extensão Capoeira no IFB. Fenomenal, é fenomenal. E a capoeira, ela nos traz, nesse momento, uma saudade imensa de estar junto, né? Porque ela é uma prática, ela é algo que realmente o conjunto, né, de toda a obra, das pessoas, do canto, da música, do jogo, ela incendeia, né? E nesse período a gente tem essa saudade louco para começar a voltar esse projeto para estar junto, né? Meu caro, você pensa que uma iniciativa como essa, que tem impactos tão positivos para os nossos alunos, eu falo isso por experiência própria, a gente tem um aluno no ensino médio que, quando ele entrou no primeiro ano, ele era extremamente introvertido, e após ele participar das aulas da capoeira no FB com nosso contramestre Felipe, o menino começou a ficar mais proativo na aula, de arriscar, de estudar, de perguntar. Então, assim, eu acho que foi tão bom esse projeto para ele, tão bom deve estar sendo para outros, né, Felipe? E aí eu penso, você pensa se nossa instituição fosse uma instituição privada que cobrasse por esse curso, né, para fazer, né? Quantos jovens não teriam essa oportunidade? Ainda mais agora que o governo resolveu colocar para votação no Congresso o projeto do Futurice, né? E ele tem esse problema, né? Que é a questão das OS para contratar professores e terceirizar a nossa função, né? Além dos técnicos também. Né? Aí você pensa, como é que vão ficar os projetos de ensino e de extensão e de pesquisa que forem guiados por interesses mercadológicos, né? O mercado, ele tem a sua importância e tal, para poder a gente fazer parcerias, né? Mas também tem que ter a questão principal do público, né? A gente não pode transformar a instituição pública, as universidades, os institutos federais em celeiros lucrativos, né? Senão a gente só vai ter espaço para projetos desse tipo. E projetos como a Capoeira no FB vão acabar perdendo espaço, né? É verdade. Imagina só, né? E a capoeira, enfim, você não dá oportunidade, né, para a comunidade periférica participar dela, né? Assim, uma cultura popular que veio do gueto, né? Da periferia, enfim, da senzala, da onde que
que seja, né? Então é muito complicado e concordo, Diego, com você. A gente precisa, inclusive, mostrar o trabalho que é feito, né? Que a gente desenvolve, que que cumpre o papel social, que forma para o mercado, que ajuda o mercado, inclusive o Instituto Federal, né? A Rede Federal de Educação é a escola técnica, né, gente? Então, assim, é preciso a gente esclarecer algumas coisas, né? Porque, na verdade, a gente já tem uma infraestrutura, uma rede, né? Que produziu durante esses 10 anos aí, né? Que quantas histórias não mudou, né? Assim, quanta contribuição não deu, seja no mercado, né? Seja qualificando profissionais para serem empregados, né? Mas a instituição tem que cumprir o papel social, tem que ter autonomia, né? Tem que ser livre para poder inclusive escutar a própria comunidade, né? Escutar a comunidade, e não só o mercado, né? E a gente tem que destacar, né? Vamos dar destaque, os 2 vídeos foram produzidos pelo campus, o nosso campus Recanto das Emas, pelos alunos, então já se pode destacar que o trabalho feito dentro do campus Recanto das Emas já pode ser inteiramente visível nessa interação entre o campo audiovisual e a capoeira, né? E aí a gente conta rapidinho, ver se dá para fechar. Vale a produção. O Igor tá perguntando aqui, Felipe, qual a sua inspiração na capoeira? É difícil essa pergunta. Minha inspiração na capoeira, eu vou falar então que é o birimbau. Porque Boa resposta. Minha inspiração na capoeira é o berimbau, porque o berimbau é o que rege os demais, né? É um instrumento muito ancestral, né? A gente tem uma grande conexão e tem um significado, né? Uma importância muito grande para a capoeira, né? Então, eu vou dizer que é o berimbau. Legal, cara. Bom, gente, infelizmente estamos chegando já ao final do programa, né? Eu quero agradecer muito ao Felipe por trazer aqui para a gente sua contribuição na extensão e na pesquisa sobre a capoeira. É realmente muito importante esse diálogo entre a academia e a capoeira, principalmente sim, levando em consideração o cuidado de não colonizar a capoeira, né? Você poder trazer a produção do conhecimento que é de origem africana, afro-brasileira, para dentro da academia, para pintar sempre gosto de falar assim, de pintar a universidade com as cores do povo, né? Que é a cor do povo negro, né? Que muitas vezes assim, se pega a cor emprestada, né? E se esquece de toda a história, de toda a cultura, de todos os povos que estão ali, né? Todas as tradições criadas, né? E assim, é muito importante a gente valorizar a cultura, as diferentes manifestações da cultura afro-brasileira, para a gente entender que não existe só um povo brasileiro, né? Mas existem vários povos, né? Vários povos brasileiros. Povos, inclusive, que estavam aqui antes do Brasil ser formado e povos que tiveram que vir para cá à força, né? Então, assim, é muito importante a gente destacar essa característica multicultural do nosso país. Né? A gente não tem uma cultura única, acabada, um ideal de brasileiro. A gente tem várias formas. Né? Assim, é lenta, né, Diego? A gente não pode cair nessa de rotular, de dizer que isso é original e quem não é isso aqui, quem não se define assim, então não é brasileiro, então não é menos importante, né? É muito importante para a gente não cair nos perigos de um discurso autoritário, né? De valorizar apenas uma cultura e de ignorar todas as outras ou de tirar todo o significado delas para colocar apenas o significado da cultura dominante. Muito bem, Diego Sodré, professor de Sociologia. Muito bem, não, sério mesmo, estou brincando aqui, mas muito legal mesmo. Que é o que acaba escondendo assim, as relações de poder por trás de classe, né? Porque também tem as classes e a sua cultura dominante que a ela interessa, né? O que vai ser aprendido e o que não vai ser aprendido. Mas, assim, esse projeto aí é importante para a gente poder furar esse bloqueio e poder tornar a sociedade mais democrática, né? Então, assim, Felipe, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por você compartilhar sua horinha aqui com a gente. Muito obrigado, Milton, pelas perguntas que você trouxe, pelas perguntas que você fez.
as perguntas do chat também, e também ao telespectador. Telespectador é muito anos 90, né? Os internautas. Obrigado, Milton. Obrigado a você, internauta, que está aqui desde a primeira edição, curtindo a gente, compartilhando, se inscreveu no nosso canal. E também agradeço aos que conheceram agora o nosso canal. E convido vocês para na semana que vem estarem presentes aqui nesse mesmo horário. Vai ser o nosso primeiro convidado externo, o professor doutor Cristiano Bodar, e nós vamos falar sobre a importância das ciências sociais em tempos de pandemia. Um tema muito importante, né? Que a gente só fala muito da questão das ciências biológicas e tal, mas a sociologia, a antropologia e a ciência política, né? Tanto na questão da pesquisa quanto no próprio ensino, né? Então, fica aí o convite para vocês. Lá para as 7 horas da noite, a gente vai ter nossa já tradicional sessão de meditação com o professor doutor Alan Gael, certo? Vocês estão todos convidados. E fiquem ligados aqui na TV IFB, no Fórum Livre de Arte, Ciência e Cultura, porque amanhã a gente vai ter mais programas às 3 horas com a professora Patrícia e o seu programa sobre o ensino de EAD. E a seguir, depois, lá para tarde, nós temos a programação cultural dos nossos alunos do IFB e de convidados externos. Então, não desfrute da telinha, fique ligado a partir do nosso sininho aqui da TV IFB. Obrigado pela atenção. Milton, quer dar as últimas palavras? Felipe também? Eu queria só agradecer a oportunidade da presença do Felipe, né, nos enriquecer com esse conteúdo, essa temática que, né, ela é tão valorosa e tão rica, né, e tão brasileira, né, e com várias, com um contexto tão rico e tão de resistência, né, que levanta tantas memórias, né, levanta um passado tão presente, tão transformador. Então, para mim foi uma satisfação de estar participando com vocês aqui, de estar conversando com o pessoal aqui do chat, agradecer a cada um que esteve aqui presente, gente de Fortaleza também, estava acompanhando o Felipe. Então, assim, foi muito interessante as perguntas, a interação, né, e a gente faz também para, na verdade, o sentido também de fazer o EMA Pesquisa é para estar interagindo, né, com a rede, com os internautas, né, e essa possibilidade de extensão da gente abranger vários territórios. Felipe, teu microfone está desligado. Agradeço, então, Diego, Milton, né, vocês foram ótimos interlocutores aí nessa conversa, né, acho que vocês conseguiram abordar vários pontos importantes aqui, né, parabéns mais uma vez pelo programa de vocês, tá sensacional, né, o EMA Pesquisa, está muito legal essa proposta, né, e vamos continuar, quero continuar vendo vocês e os outros programas aí, né, que vão surgindo, e é isso, só agradeço. Bem, pessoal, então, esse foi o nosso EMA Pesquisa de hoje, agradeço sua audiência, eu sou Diego Sodré e me despeço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Yeah.